Olá, meu nome é Clara Augusta, sou graduanda em Engenharia Agronômica. Esse é o terceiro vídeo que será disponibilizado aqui no canal. A aula 3 é sobre folclore. Folclore é uma manifestação da cultura popular, é a identidade social de um povo. Ele é transmitido de geração para geração. As manifestações folclóricas dão-se basicamente por meio de mitos, contos, músicas, danças, crendices, jogos, brincadeiras, festas populares, entre outros. A importância do folclore é reconhecida pela Unesco, entidade vinculada à Organização das Nações Unidas, a ONU, que reconhece o folclore como patrimônio cultural imaterial, ressaltando a importância da preservação das diferentes manifestações que o formam. A palavra folclore tem origem no inglês e é proveniente do termo folklore. O termo baseia-se em duas palavras, folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento, saber. Assim, a junção das duas palavras significa saber tradicional de um povo. O Brasil, naturalmente, possui o seu conjunto de elementos que formam o folclore brasileiro. É um consenso entre os estudiosos do assunto que danças, festas, lendas, jogos e personagens que compõem o folclore do Brasil são de origem europeia, sobretudo portuguesa, e também indígena e africana. Sendo assim, houve uma fusão de elementos de diferentes culturas. Os mitos do folclore brasileiro são narrativas que possuem um forte componente simbólico. Como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza através de explicações científicas, criavam mitos com o objetivo de dar sentido às coisas do mundo. Eles também serviam como uma forma de passar conhecimento e alertar as pessoas sobre os perigos, defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam com fatos da realidade para dar sentido à vida e ao mundo. Agora eu vou falar das 6 principais lendas que fazem parte da cultura brasileira. A primeira é a Iara. A lenda da Iara, também conhecida como Mãe da Água, é uma lenda inventada pelo povo tupi. A personagem é representada por uma sereia de beleza encantadora e cabelos longos e pretos, e dona de uma voz magnífica. Antes de virar sereia, Yara era uma índia tão bela que despertava a inveja de muita gente, inclusive de seus irmãos, que resolveram matá-la em uma floresta. Contudo, Yara não morreu e quis se vingar deles. Por conta disso, ela foi punida e jogada no encontro do Rio Negro e Solimões. Diz a lenda que ela atrai os pescadores com sua voz para o fundo do mar e depois eles não são mais vistos. A lenda da Yara possui muitos elementos que remetem à cultura indígena, portanto, a origem dela é indígena, certo? Errado. A Yara é uma lenda que surgiu a partir do folclore europeu e que foi adaptada ao folclore brasileiro. Essa afirmação foi realizada por um dos maiores folcloristas que o Brasil já teve, o potiguar Luiz da Câmara Cascudo. Ele fala que até o século XVII não existia nenhuma lenda entre os indígenas que tivesse os elementos que marcam a história de Yara, uma mulher, parte humana, parte peixe, bela e que seduzia os homens com seu canto. Ele conta que todos esses elementos foram introduzidos pelos portugueses, uma vez que na cultura europeia existiam entidades folclóricas com essas características. Um dos principais traços são as sereias gregas, seres que possuíam uma bela voz e que seduziam os homens. No entanto, para os gregos, as sereias eram parte mulher e parte pássaro. A forma de peixe que a sereia assumiu teria surgido em Portugal, por volta do século XV. Lá existia a Moura Encantada, um ser místico em forma de mulher que seduzia homens cantando e oferecendo riquezas para eles. A Moura Encantada, assim como Yara, tinha grande beleza e um grande cabelo. Aqui no Brasil, esses elementos folclóricos que faziam parte do imaginário dos portugueses teriam sido introduzidos e relacionados com algumas lendas indígenas. A primeira delas teria sido o Ipupiara, uma lenda indígena que falava de um monstro que habitava os rios, mas que saía deles para perseguir e matar os índios. O Ipupiara não assumia a forma humana e era exclusivamente um monstro.
Não seduzia, não era belo e não oferecia riqueza. Apenas matava os índios. O Saci Pererê está entre as lendas do folclore mais conhecida pelo povo brasileiro. Assim como a maioria dos personagens folclóricos, ele também é de origem tupi-guarani. O Saci está descrito como um menino negro de short vermelho com apenas uma perna. Além disso, ele usa um cachimbo e um gorro que lhe dão poderes. Ele costuma confundir as pessoas aparecendo e desaparecendo em redemoinhos. Uma das brincadeiras que ele mais gosta de fazer é esconder objetos e dar nó nos rabos dos cavalos. Além de suas travessuras, é importante notar que o Saci tem um domínio das matas e, por isso, possui uma outra função denominada farmacopeia. Assim, o Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Ele conhece suas técnicas de manuseio e de preparo, bem como de sua utilização acerca dos medicamentos feitos a partir de plantas. Em muitas regiões do Brasil, o Saci é considerado um personagem maléfico, pois ele guarda e cuida das ervas sagradas presentes na mata e ainda costuma atrapalhar e confundir as pessoas que as coletam sem autorização. A lenda garante que para capturar o Saci Pererê, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro dos redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário retirar-lhe o gorro para prendê-lo em uma garrafa. Acredita-se que o Saci nasceu do broto de bambu, permanecendo ali até os 7 anos, e após esse período vive mais 77 praticando suas travessuras entre os humanos e os animais. Por fim, ao morrer, o Saci torna-se um cogumelo venenoso. Uma curiosidade: existe atualmente em nosso país uma data comemorativa em homenagem ao Saci Pererê. Essa data é comemorada no dia 31 de outubro. Ela foi criada em 2003 por meio do Projeto de Lei Federal. A proposta de lei visava promover o resgate das figuras do nosso folclore e reduzir um pouco da influência da cultura estrangeira, uma vez que o dia 31 de outubro é mundialmente conhecido como Dia das Bruxas, ou Halloween. O Curupira era um protetor da floresta, que se voltava contra aqueles que entravam na floresta para derrubar árvores ou caçar animais. É uma das lendas mais antigas do nosso folclore. De acordo com o que muitos relatam sobre a lenda, é um dos seres que mais causava medo nos indígenas nos séculos passados. A descrição física desse personagem é que ele teria o corpo de menino, baixa estatura, cabelos vermelhos e os pés ao contrário, isto é, com os calcanhares para frente. A caipora é bem parecida com curupira, mas seus pés estão na posição normal, e ela solta uivos fortes e altos para assustar os predadores. A depender da região, ela pode ser representada por um menino ou uma menina de pele escura, cabelos vermelhos e às vezes montada sobre um porco do mato. O Negrinho do Pastoreio é um personagem criado na região sul do Brasil, mas com origem afro-cristã. A lenda conta a história de um menino negro e escravo que foi maltratado pelo patrão ao perder um dos seus cavalos. Contudo, ao acordar do formigueiro que foi lançado, o menino aparece ao lado de uma santa, a Virgem Maria, e reencontra o cavalo que havia perdido. Assim, as pessoas pedem a sua ajuda para encontrar os objetos perdidos na rua, com o uso de uma vela acesa. A lenda do boitatá varia conforme cada região, porém, conforme a origem tupi-guarani em que foi criada, a serpente é inspirada por uma cobra de fogo protetora da mata. A lenda ainda diz que as pessoas que olharem diretamente nos olhos da cobra ficam cegas. Essas foram as lendas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as festas juninas. As festas juninas homenageiam 3 santos católicos: Santo Antônio, no dia 13 de junho, São João Batista, dia 24, e São Pedro, no dia 29. São Pedro, um homem de origem humilde, apóstolo de Cristo, fundador da primeira igreja cristã em Roma e primeiro papa da Igreja Católica, ele é considerado o protetor dos pescadores, das viúvas e, segundo a tradição católica, depois de morrer,
São Pedro foi nomeado chaveiro do céu, ou seja, para alguém entrar lá, o santo tem que abrir as portas. Também lhe é atribuído a responsabilidade de fazer chover. Por isso, dizemos às crianças que quando está chovendo e trovejando é porque São Pedro está lavando o céu e mudando os móveis de lugar. Um dos santos mais queridos no Brasil e em Portugal é Santo Antônio, que é conhecido por ser casamenteiro, e é ele que as moças solteiras recorrem para achar o noivo, e como o santo sofre. A imagem dele é colocada de cabeça para baixo pelas jovens, que dizem que só colocam na posição normal se um namorado aparecer. Na madrugada do dia 13, são feitas várias simpatias com essa intenção. Mas Santo Antônio também é conhecido por ajudar a encontrar objetos perdidos e por ser protetor dos soldados e dos comerciantes varejistas. Não é à toa que junho e a festa, não é à toa que junho e a festa junina são nomes em homenagem a esse santo. Conhecido por ser feiteiro, São João nasceu no dia 24 de junho, com o nome de João Batista. Ele foi primo de Jesus Cristo e faleceu em 29 de agosto do ano de 31 depois de Cristo, na Palestina. Antes mesmo de Jesus, ele já pregava às margens do rio Jordão. Outra lenda muito comum é a de que São João adormece no dia do seu aniversário, pois, se tivesse acordado, não resistiria aos festejos e desceria à terra, podendo se queimar na fogueira. Esse é um dos motivos dos fogos de artifício, justamente para acordá-lo. No entanto, a origem das comemorações nessa época do ano é anterior à era cristã. No hemisfério norte, várias celebrações aconteciam durante o solstício de verão, a data que marca o dia mais longo do ano. Lá na parte de cima do globo, ele acontece nos dias 21 ou 22 de junho. Vários povos da antiguidade aproveitavam a ocasião para organizar rituais em que pediam fartura nas colheitas. Celtas, nórdicos, egípcios e hebreus. Na Europa, os cultos à fertilidade em junho foram reproduzidos até por volta do século X. Como a Igreja não conseguia combatê-los, decidiu cristianizá-los, instituindo dias de homenagem aos três santos no mesmo mês. O curioso é que os índios que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses também faziam rituais em junho. Eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, com cantos, danças e muita comida. Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos juninos se fundiram. É por isso que as festas tanto celebram santos católicos como oferecem uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos. Já a valorização da vida caipira nessas comemorações reflete a organização da sociedade brasileira até meados do século XX, quando 70% da população vivia no campo. Aqui estão as referências bibliográficas. Se você gostou do conteúdo, é só dar um like e se inscrever no canal. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo ou mandar o e-mail que está na descrição do vídeo.